Oi, eu sou o Felipe e esse ano tiveram poucos filmes nota 5. O que foi bom foi muito bom, mas o que foi ruim também, Deus me livre. Eu até queria fazer um daqueles vídeos que todo mundo faz tirando sarro dos filmes que são feitos pra tirar sarro da cara do espectador e tirar dinheiro também, mas o que você espera que eu fale? Que O Exorcista, o Devoto é tão bom quanto confundir fio dental com linha chilena? Que Mega Tubarão 2 e Demônio dos Mares tá pra tubarão, assim como o Cuscuz Paulista tá pro cuscuz de verdade? Que Sobrenatural, a Porta Vermelha é tipo o jogo do tigrinho, você vai se frustrar, mas ainda assim paga pra ver porque você é burro e viciado nisso? Que O Convento é o Monarque dos filmes de terror, é burro nível 2, que é tipo ser burro o suficiente pra sequer conseguir perceber que você é burro? Que O Exorcista do Papa seria muito melhor se fosse o que eu achei que era, um exorcista que expulsava demônio do Papa e não o Russell Crowe querendo ser o vovô garoto descolado? Que eu duvido muito da sanidade de qualquer pessoa que colocou Feriado Sangrento na lista de melhores filmes do ano, já que eu nunca vi um filme com tantos personagens rasos, tramas que não vão a lugar nenhum, roteiro com inconsistências. Meu Deus do céu, eu fiquei muito frustrado com esse filme. Essas são coisas que todo mundo já sabe. Eu não vou gastar meu tempo aqui falando de Ursinho Pooh, A Freira 2, Tim e Tina e todas essas armadilhas. Então eu quero fazer algo diferente. Eu quero falar de filme que tem algo de relevante pra falar, que são os bons. Mas até o que foi muito bom não foi ótimo. Então, em vez de fazer uma simples lista de melhores do ano pra rasgar elogios e lista de piores pra criticar, eu decidi falar mal dos filmes que eu mais gostei. Todos esses filmes entraram na minha lista de favoritos de 2023, mas não entraram sem deixar um gostinho amargo. Então eu decidi fazer esse vídeo pra compartilhar a nata do que saiu de terror esse ano, adicionando algumas coisas que eu não gostei. Eu vou reiterar, tá? A lista que eu vou citar aqui é dos melhores filmes de terror que foram lançados esse ano. Para de chorar. Meu canal, minhas regras. Aliás, você pode deixar aqui nos comentários o seu top 5. Mas só depois de eu te contar que em quinto lugar ficou Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, a Ascensão. É simplesmente impossível falar das maiores franquias de terror do cinema e não citar Evil Dead. Então, quando você se propõe a fazer uma entrada para tal franquia, é bom que você saiba o que você tá fazendo. Senão, é apenas Colheita Maldita ou Cemitério Maldito, A Origem, tudo de novo. E uma coisa é certa, os responsáveis por esse filme sabiam muito bem o que estavam fazendo. O que é curioso, porque esse filme tinha tudo pra dar errado. Essa era uma das minhas apostas para a decepção do ano em 2023. Pegaram uma franquia que é sobre um grupo de jovens que leem um livro amaldiçoado no meio de uma floresta e transformaram numa família moderninha presa dentro de um prédio. Tipo, nada a ver. E surpreendentemente, os caras acertaram em praticamente tudo que faz um Evil Dead ser um Evil Dead. Tem os deadites macabros, tem um humor cínico, tem bruxaria bizarra e incompreensível, mas principalmente tem efeitos visuais extremamente impactantes. Não é spoiler dizer o que já tá em todos os trailers e materiais de divulgação, mas toda a deterioração do corpo da mãe é o exato body horror que você espera em um Evil Dead. Os possuídos podiam ir um pouco mais pro lado da fantasia com aquelas próteses exageradas? Podia, mas ainda assim é efetivo. Agora, o que eu não estava esperando nem um pouco é aquela coisa lá pro final do filme. Se você assistiu, sabe do que eu tô falando. Filmes de terror que apresentam criaturas geralmente vão no fácil. É uma coisa antropomorfizada e simples. Aqui, o vilão final é uma coisa. E é isso que torna tão assustador. Uma maçaroca de carne me assusta muito mais do que uma menina pálida com um cabelo preto na frente do rosto. E aqui funciona por outros motivos também. Eu consegui comprar a ideia de que aquela família era real, na medida certa. Sem muito dramalhão pra eu achar que era pura encheção de linguiça de filme de terror moderninho, mas nem pouco bastante pra que aquelas relações parecessem vazias. Tudo soava real, as pessoas possuídas e o porquê era doloroso ver quem você ama naquela situação. Eu achei que eles não podiam acertar de novo depois de terem mandado tão bem com o Evil Dead de 2013, mas parabéns. Como diz a Karina da Trecheira Violenta, uma das únicas duas franquias que simplesmente não tem filmes ruins. Mas espera aí que isso aqui é um vídeo pra falar mal, né? Então o que eu vou fazer aqui é reclamar da estrutura desse filme. Aquela cena do início e como o filme tenta conectar com ele ao final, me pareceu só preguiçoso. E se fosse só isso, tudo bem, mas as passagens que eu tô elogiando aqui estão meio que salpicadas num filme onde tudo parece acontecer só porque o roteiro quer. As complicações me pareceram um pouco artificiais demais. Parece que os caras fizeram um brainstorming para as cenas do melhor filme do ano e tiveram dificuldade em costurar elas. Corrija a estrutura e o ritmo de Evil Dead Rise e você terá o melhor filme do ano. Quase tão bom quanto o quarto lugar, que é No One Will Save You, ou Ninguém Vai Te Salvar. Esse filme é um caso curioso porque eu li o roteiro
antes de assistir o filme. Antes mesmo de eu ver as pessoas elogiando esse filme, eu vi ele meio que causando entre uns grupinhos de roteiristas. O filme é praticamente inteiro sem diálogos, o que para um roteiro pode tornar o texto um pouco maçante. Então, o autor teve uma ideia interessante: brincar com o formato. Todo o texto, que costuma seguir aquele padrão Master Scenes, parece mais um poema. Linhas e linhas cheias de floreios. Tem uma cena lá pro final que é tão interessante na tela quanto é na página, mesmo que por motivos diferentes. A incrível cena da luz vermelha, para quem assistiu, que tenta traduzir a tensão de uma abdução em primeira pessoa. No roteiro, usa a página e os caracteres para construir a claustrofobia. Eu achei bem criativo. E por falar em abdução, é preciso dizer isso: alienígenas nunca mais foram assustadores. Eu espero que Ninguém Vai Te Salvar puxe uma onda de filmes de abdução que focam mais no terror do que na ficção científica. Eu clamei por um filme desse gênero por muitos anos e finalmente as minhas preces foram atendidas, porque isso aqui é de fato assustador. Principalmente porque os alienígenas aqui parecem de fato alienígenas. E essa é a minha reclamação em relação ao sci-fi. Infelizmente, alguns filmes querem dar explicação demais e ficar entrando nos pormenores de motivação e não sei mais o que, como se tudo que envolve aliens fosse pra ser um vídeo do Pedro Lous. Meu irmão, se é inexplicável pro protagonista, tem que ser inexplicável pra mim. Dá pra extrair terror da confusão mental de todas as vezes que aquela desgraça acinzentada parava a perseguição pra ficar fazendo uns sinais com os braços. Eu particularmente achei muito assustador. Por mais que eu não conseguisse entender por completo os aliens desse filme, eu conseguia entender perfeitamente duas coisas: o objetivo e a objeção. Eu sei o que eles querem e eu sei o que a protagonista precisa fazer pra impedir. Só isso já tá bom demais pra construir uma trama de gato e rato, contanto que seja mesmo uma trama de gato e rato. Porque tá faltando eu falar mal desse filme, lembra? Parece que é uma maldição dos filmes de terror ultimamente. Um primeiro ato inspirador e assustador, cheio de perguntas e tensão. Então entramos num segundo ato que explora bem as ideias, adiciona mais perguntas, e aí caímos pra um terceiro ato que tenta ser diferentão. Aqui o suspense tenta virar meio que uma ação e até mesmo um pouquinho de palestra motivacional. O filme tem o tamanho perfeito e sacrossanto dos filmes de terror, que é apenas 90 minutos, mas ainda assim parece que ele teve alguns minutinhos a mais, principalmente quando chega naquela parte da nave. Toda a coisa do inexplicável fica inexplicável demais e me perdeu um pouco. Se eu não entendo, como é que eu vou ficar tenso? E isso é um problema que se repete no nosso terceiro lugar, que é Quando Acecha la Maldad, ou no seu título americano, When Evil Lurks. Esse aqui ainda não é o melhor filme do ano, como muita gente falou, com certeza. Isso se dá, na minha opinião, porque ele é um ótimo filme de terror. Um ótimo filme de terror que focou muito na parte do terror e pouco na parte do filme. Eu lembro de estar assistindo esse filme e falando: cara, isso provavelmente é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi em muito tempo. E essa história é muito desinteressante. O que é curioso, porque imediatamente esse filme me transportou para algum tempo atrás, quando eu assisti outro filme argentino chamado Aterrados. Um filme que sofre do mesmo mal. Algumas das melhores ideias que eu já vi no terror, mas socada numa história que, quando não tá meia boca, tá só sem sentido mesmo. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que os dois filmes foram escritos e dirigidos pelo mesmo cara, o Damien Rugna. Eu recomendo os dois filmes pelos mesmos motivos, e desgosto também pelos mesmos motivos. Aqui eu gosto como o filme não se permite aquele primeiro ato padrão dos filmes de terror, sabe? Mostra um dia a dia qualquer, cheio de emoçãozinha barata antes de começar a sanguinolência. Não, aqui o filme começa e já começa mesmo. A gente vai entendendo todo esse universo e as suas regras estranhas enquanto a história avança. É uma das melhores representações daquela regra Show, Don't Tell que apareceram esse ano. O filme não fica explicando o que são os apodrecidos, ele mostra o que são os apodrecidos. Ele não gasta um tempão com alguém contando historinhas sobre como a religião ruiu e como chegaram naquele inferno. Ele resolve essa questão com 2 ou 3 falas, mas só no começo. Isso foi a coisa mais genial pra mim e foi o que estragou também, porque o filme te joga nesse mundo extremamente específico e te deixa com esse gostinho de quero mais. Você fica interessado em assistir todos os aspectos possíveis de um dia comum nesse universo macabro. Eu diria até que o maior defeito desse filme foi ter sido um filme. Eu queria muito ver isso sendo explorado em uma série. Eu quero saber como é que funciona toda essa coisa dos faxineiros responsáveis por limpar os apodrecidos. Eu quero saber tudo sobre o culto das criancinhas. Eu quero ver mais aspectos da possessão. Eu quero ver como outras partes do mundo estão lidando com essa nova realidade. Meu Deus, eu quero que explore mais esse universo. Cadê o Quando Acecha la Maldad 2? Mas o filme faz você se contentar com a trama de uma única família sendo destruída aos poucos, o que é efetivo pro terror,
mas não pro filme. A cena da mãe carregando de forma amorosa o seu filho é assustadora? É. A cena da menina e o cachorro é assustadora? Não só é, como foi uma das poucas vezes que eu senti vontade de tampar os olhos em um filme de terror. A cena da mulher do fazendeiro identificando o bode na fazenda é assustadora? É muito assustadora. Mas ainda assim, tudo isso parecem mais esquetes. Você nunca sente que tem uma história mesmo sendo construída e contada. Parecem vários microepisódios extremamente assustadores. Esse filme tem uma das premissas mais criativas dos últimos tempos. Não só a ideia de tratar possessões demoníacas como uma infecção zumbi, mas todo o conceito de, sim, demônios existem e são parte do mundo natural agora, e não, Deus não pode te salvar, porque ele não existe mais. Infelizmente, a gente assiste isso sob um véu que é a ótica dessa família. E sabe os elogios que eu fiz sobre esse filme não precisar se render a diálogos expositivos muito na cara pra te explicar o universo? Pois é, ignora tudo isso a partir da metade do filme pra frente. Porque parece que o roteirista ficou sem ideia e por várias vezes ele simplesmente para a história pra ficar explicando coisa que a gente já tinha entendido pelo desenrolar da própria história. E na hora de explicar o que realmente importa, ele só passa batido. Quando a trama vai pra aquela viagem de carro, parece que trocou de roteirista ou o cara só cansou mesmo e foi enchendo linguiça. Aliás, toda aquela cena final da geringonça que faz o ritual, como é que eu vou ficar tenso se eu não faço ideia do que tá acontecendo? Eu não sei se o protagonista tá ganhando, se ele tá perdendo. Eu assisti tudo aquilo apático. Ele abandona o seu ritmo genial pra ficar dando explicaçãozinha besta e depois desse lenga-lenga corre em direção à sua resolução sem a gente sequer entender qual que é o plano do último ato. Eu quero torcer pelo protagonista, mas eu tenho que entender pelo que eu tô torcendo. Eu entendi que parte da graça tá em colocar uma situação sem saída, o personagem tá tão perdido quanto a gente. O problema é que aquele terceiro ato inteiro dentro da escola é o equivalente de ver alguém fazendo uma neurocirurgia. Talvez seja emocionante, talvez não, é visualmente impactante, mas sei lá, eu não tô entendendo o que estão fazendo. Eu não sei se o paciente tá mais perto de morrer ou mais perto de viver. No final, o filme acaba com essa sensação episódica, quase como se tivesse faltado completar alguma coisa, ainda que aquela cena do final, do cabelo na boca, seja um dos finais mais chocantes dos últimos tempos. É um filme que tem várias cenas que vão entrar pro hall da fama das cenas assustadoras. Assim como o nosso segundo lugar, que é Talk to Me, ou Fale Comigo. Um filme de terror pode e deve ser muitas coisas. Ele deve ser assustador e ele deve ser indigesto. Mas ele pode ser reflexivo, assim como ele pode ser maneiro. E esse maneiro é uma característica muito específica e abstrata, eu sei. Mas eu classifico como maneiro um filme que escolhe te contar aquela história do jeito mais criativo possível. Você assiste aquilo e fala, isso aqui é maneiro. Desculpa, eu não sou o Pablo Vilaça, tá? Isso aqui é o máximo que eu consigo. Mas o que eu tô querendo dizer é que filmes de terror que incluem um grupo de jovens acabam caindo naqueles estereótipos de jovens cebosos. Musiquinha pop pra cá, eu odeio minha mãe pra lá. Mas aqui não. Mesmo que vá pra esse lugar às vezes, todas as cores, músicas, atuações e a forma como tudo isso é montado fazem o filme, enquanto obra completa, ser maneiro. A estética é um dos maiores trunfos de Fale Comigo. Fica bem óbvio que o público-alvo eram os jovens e eles acertaram em cheio. Acertaram tanto que acabaram errando o outro pedaço do público. Porque apesar de ser um filme esteticamente beirando a perfeição, o roteiro se permite algumas facilitações que torna tudo bobo demais. Tem alguns momentos tão cheios de coincidências e erros propositais dos personagens que fica óbvio que não fazia parte do plano. Fica uma sensação muito ruim de que eles emburreceram o roteiro para que todo mundo entendesse. Ou então simplesmente para que a história continuasse, porque se o personagem fizesse o óbvio e o esperado, aquele conflito se resolveria fácil demais. Eu detesto complicações artificiais em roteiros. Eu sei que foi a primeira experiência da dupla de irmãos com um longa-metragem, mas dava para polir um pouquinho mais. Dava pra explorar melhor esse universo e criar planos mais bem elaborados. Planos que não fossem simplesmente, tem que esperar. Isso não é um plano, cara. Isso não é uma história. Ou então personagens que prestassem atenção no filme, eles estabelecem que os espíritos fazem X. Os espíritos vão lá e fazem X. E a protagonista cai. É 2023, rapaziada. A gente não precisa mais de personagem burro em filmes de terror. E aqui foi mais um. Sim, mais um filme que foi lançado e em pouco tempo já tinha gente dizendo que era o melhor filme do ano. E eu acho justo. Não é, mas eu entendo o sentimento por trás disso. Ele é bem espertinho e traça um paralelo ali do jogo da possessão através da mão com o consumo de drogas, depressão e luto. Quando você assiste por essa ótica, algumas dessas inconsistências ficam um pouco mais aceitáveis, mas só um pouco. Por exemplo, Fale Comigo nos apresenta o pior hospital da Austrália. Tava tudo indo bem até aquela cena do ritual invertido, onde um bando de adolescentes invadem uma UTI, gritam, esperneiam, quase tacam fogo na sala.
e ninguém aparece. A partir daí a coisa só fica mais absurda, mas eu não quero dar spoiler. Eu só aceito toda aquela fuga do hospital porque ela era necessária pro final, que me deixou com um gostinho bem amargo na garganta. E isso eu adorei. Mas sim, esse roteiro poderia ter se levado um pouquinho mais a sério. Tinha potencial pra ser nível Ari Aster de terror, mas se permitiu ser tipo um mundo sombrio de Sabrina para maiores. Só que antes de a gente ir para o primeiro lugar, eu quero fazer algumas menções honrosas. Soft and Quiet dispensa apresentação, uma vez que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. É só assistir lá. Megan, que saudade que eu tava de uma bobeira desse tamanho. Extremamente previsível e ainda assim divertido. Unseen, que tem um título ridículo em português de Olhar Alheio, possivelmente um dos filmes mais formulaicos do ano, porém a protagonista é tão boa que deixou tudo muito cativante. Uma mulher com problema de visão liga pra um número aleatório após ser sequestrada pelo seu ex maluco. Agora, uma caixa de uma lojinha de conveniência precisa ajudar a mulher a escapar através de uma videochamada. Isso aqui foi facilmente uma das minhas galhofas favoritas do ano. É muito brega, não é nem um pouco realista, mas é muito divertido. Jogos Mortais 10. Depois de todo o chorume que a torneira de sol foi soltando nos últimos anos, eu tava completamente sem expectativas. E não é que os caras conseguiram fazer um filme realmente bom? E ainda por cima tem possivelmente as armadilhas mais violentas da história da franquia. Bo tem medo. Eu vou ser sincero, eu não entendi esse aqui muito bem não. E admito que você também não entendeu. Para de tentar se fazer de cult. Esse filme aqui é uma maluquice, mas é uma maluquice muito gostosa de tentar decifrar. Frio nos ossos. Esse filme aqui quase entrou no meu top 5. O problema é que ele é muito previsível. Eu já falei que ser previsível não é o mesmo que ser ruim. Exceto se for suspense, porque aí acaba a apreensão. Só que tipo, mesmo estando sempre um passo à frente da trama, eu continuei sentindo a tensão de cada movimento nesse tabuleiro de xadrez. E talvez esse seja o problema. O filme vai empilhando reviravoltas e acaba te treinando a procurar por elas. E se você procurar bem, uma hora você vai achar. E isso vai acabar te tirando um pouco a graça. E enfim, em primeiro lugar, o filme que eu acho que só eu vou colocar em primeiro lugar. Na verdade é um filme que eu acho que só eu vou colocar na lista dos melhores do ano, porque infelizmente eu não vi muita gente tecendo elogios não. Pelo menos não na quantidade que eu vou fazer aqui. Em primeiro lugar, Infinity Pool. Eu assisti esse filme em fevereiro e já na época eu postei aqui na comunidade do canal dizendo que era facilmente o meu filme favorito do ano. Estamos em dezembro e não deu outra. Eu costumo colocar um filme na lista dos meus favoritos quando ele não acaba depois dos créditos. Ele precisa terminar com alguma fagulha que faça gerar discussão. E meu amigo mal subiu os créditos de Infinity Pool e eu já tinha uma palestrinha pra jorrar no mundo. Basta você assistir meia dúzia de vídeos aqui do canal pra entender rapidamente por que eu fiquei tão fascinado por esse filme. Eu gasto mais tempo falando sobre a identidade e consciência do que qualquer outra coisa. Eu preciso deixar claro que esse é um daqueles filmes que até mesmo dizer sobre o que é acaba sendo spoiler. Digamos que é sobre um casal de férias que acaba entrando em uma bela de uma enrascada num país estranho. E essa crise diplomática desencadeia alguns dilemas filosóficos. Fuja de spoiler e assista zerado, confia em mim. Eu sei que você já viu uma porção de filme com premissas semelhantes, mas vai por mim, você ainda não viu algo assim. Porque rapidamente o filme começa a ficar esquisito, mas um esquisito gostoso que faz você ficar se perguntando sobre os pormenores daquela história. É um filme cínico e debochado, mas principalmente é um filme com a Mia Goth. O que essa mulher fizer eu assisto, principalmente porque ela vem seguindo uma trilha de acertos. Aqui foi mais um, porque o que eu amei odiar essa mulher não é brincadeira. Calma, eu não tô entrando no mérito se a personagem dela é boa ou ruim, eu tô falando dela mesmo. Essa voz estridente e propositalmente desconfortável tornou tudo mais tenso, porque eu simplesmente não aguentava mais. Foi tipo assistir Joias Brutas, você passa a maior raiva da sua vida assistindo o Adam Sandler fazer tudo errado e ainda assim ama porque é muito bem feito. Foi assim que eu me senti. Cada vez que ela gritava James, eu só queria que aquele pesadelo acabasse. Não, mas falando sério agora, Infinity Pool não inventou a roda. Tudo que esse filme fez, alguém já fez primeiro, eu sei. Eu só acho que ninguém fez desse jeito. O filme acaba e são tantas perguntas que ficam, não porque é um final aberto ou algo do tipo, mas é que são tantos pormenores a respeito da consciência, a respeito de quem nós somos de verdade, a respeito de que animal nós nos tornaríamos se a sociedade como um todo não nos impusesse regras, a respeito de como a hierarquia de classes simplesmente assassina a empatia. Deixa eu terminar logo esse vídeo que eu quero muito ver esse filme de novo. Mas eu não posso terminar em nota alta simplesmente rasgando elogios, né? A proposta do vídeo não é essa. Eu espero que não esteja ficando repetitivo, mas a maior reclamação que eu tenho a fazer sobre esse filme é o terceiro ato também.
Toda aquela trama dos ricos invadindo a casa pra roubar sei lá o quê, e a onda de crimes, eu não vou mentir, deu uma vontadezinha de acelerar o filme, porque eu não tava dando a mínima pra aquilo. Mas isso não porque o filme tava ruim, a questão é que ele já tinha me apresentado temas mais interessantes e mais relevantes. Quando ele gasta vários minutos nas peripécias dos ricos malucos lá, eu só ficava, tá bom, cara, eu já entendi. Ricos são maus, blá 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 blá, volta logo pra discussão bizarra sobre o problema da identidade. Infelizmente o Cronenberg filho pesou a mão demais na crítica social foda e começou a ficar repetitivo. Eu sei que esse filme não é pra todo mundo, não à toa ele dividiu muito a opinião do público. Eu tô do lado que considera esse o melhor filme de terror de 2023. E eu tô de boa em estar aqui sozinho. Assim nós encerramos o vídeo de hoje e o ano também. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Em 2024 tem mais, tá? Na primeira semana de janeiro já tem vídeo. Então não esquece de voltar aqui. Se você for ficar esperando pelo YouTube, vai achar que eu fui de arrasta pra cima. Boa virada de ano pra vocês e a gente se vê na próxima. Fui.